Olá, corações! Uma boa noite. Tudo bem com vocês? Ou bom dia, ou boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo aí tá tudo bem. Para mim, boa noite. Vamos então dar continuidade à leitura de um curso em milagres. E com o Snoopinho aqui do meu ladinho, meu fiel escudeiro. Bom, eu já estou aqui em plena conexão com o Criador e vou convidar você para dar uma pausa nesse vídeo e fazer a sua conexão. Lembrando que só o amor é real. Então se conecte à realidade da vida, a única verdade que existe. A verdade inabalável do ser amoroso que todos nós somos. Tá bom? Snoopinho aqui querendo também fazer a leitura de um curso em milagres. E eu vou convidar vocês para pausar esse vídeo aqui, fazer a conexão de vocês e quando vocês derem play no vídeo, a gente então dá sequência à leitura. Combinado? Pode pausar e fazer a sua conexão. E quando você voltar, estamos aqui. Item 8 do capítulo 8, a jornada de volta é o capítulo 8, e o item 8 é o corpo como meio ou fim. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e iguala o que vê com a função que designou para isso. Ele não iguala o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualmente, igualizar-te ao corpo te ensina o que tu és, serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da tua função. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente, devido à diferença fundamental entre conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes, que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações. Mas o conhecimento nunca muda, de modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela tua posse. Sendo essa a constelação que é percebida, o corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para outra, fazendo com que tanto os conceitos da saúde quanto os da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre o meio e o fim, como sempre faz. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando alcançastes ele, não te satisfez. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo, enquanto enfim, porque ela é sinônima à crença no ataque, enquanto fim. O ego tem um profundo investimento na doença. Se estás doente, como podes fazer objeção à firme crença do ego segundo a qual não és vulnerável?
Esse é um argumento atraente do ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconhecesses isso e também se decidisses contra o ataque, não poderia dar esse falso testemunho à postura do ego. É duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não o examinastes com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesse feito, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que querem o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para as testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo. Função é essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa, exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela para uma testemunha, ele já fez da testemunha uma aliada. Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. No entanto, o ego o estabelece como um fim, pois dessa forma a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido, não poderia fazer nenhum sentido, porque a doença não é função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas nas quais se baseiam a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Que o corpo existe para o ataque e que tu és um corpo. Sem essas premissas, a doença é inconcebível. Se a gente entende que o corpo é um meio de comunicação e que nós não somos o corpo, como é que a doença se manifesta? Impossível. A doença é um modo de demonstrar que podes ser ferido. Mas lembra que o início desse livro foi com Jesus dizendo: nada pode te ferir. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade, da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da tua orientação. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significados, não faz sentido analisá-los. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento de que nada são. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. Um instrumento de aprendizado não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes porque tens aceito a confusão do ego. E acreditas, por conseguintes, que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. Oi? É o que a gente acredita. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como te sentes. Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um corolário. Se apenas o conhecimento é, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. Tu bem poderias perguntar com a voz de alguma coisa que não existe, pode ser tão insistente.
Já pensastes no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E nem ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar. Enquanto não escolhes, não aceita coisa alguma, exceto a verdade. Quando deixares o ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvir. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. E isso irá curá-los, e por conseguinte, curará a ti. Tudo o que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Tudo que é usado de outro modo, o é. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Item 9. A cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprendes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objetivo inadequado para a cura. Pede em vez disso que o Espírito Santo te ensine a percepção correta do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Sensacional. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam como não são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição de sua realidade é a inocuidade total. É também a condição de tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade. Ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são partes do que ela é, e só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisa fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois, a tua pequena parte e permite que o todo seja teu. Nossa, que coisa linda! Aceita. Simplesmente aceita. E essa pequena parte é tão linda.
A integridade cura, porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo de acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver, tentando sem efeito as faculdades da vista. Descanse em paz. É uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento, o despertar é união. Os sonhos são ilusões de união porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar, se tu lhes permitir. Como acordas é o sinal de como usastes o sono, a quem o destes, sobre a orientação de que professor o colocastes. Sempre que despertas desinspirado, não o destes ao Espírito Santo. Só quando acordas alegre é que usastes o sono de acordo com seu próprio propósito. De fato, podes ser drogado pelo sono se tu usastes equivocadamente em favor da doença. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. A inconsciência completa é impossível. Só podes descansar em paz, porque estás desperto. A cura é a libertação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda a cura envolve a substituição do medo pelo amor. O Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro, pois se ensinasse que uma forma de doença é mais séria do que a outra, ele estaria ensinando que um erro pode ser mais real do que o outro. A sua função é distinguir só entre o falso e o verdadeiro, substituindo o que é falso pelo verdadeiro. O ego, que sempre quer enfraquecer a mente, tenta separá-lo do corpo em uma tentativa de destruí-la. No entanto, o ego de fato acredita que está protegendo o corpo. Isso é assim porque o ego acredita que a mente é perigosa e que privar algo da mente é curar. Mas privar da mente é impossível, pois significaria fazer o nada do que Deus criou. O ego despreza a fraqueza, muito embora faça todos os esforços para induzi-la. O ego só quer o que odeia. Para o ego, isso faz sentido perfeito. Acreditando no poder do ataque, o ego quer atacar. A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as condições em meu nome. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. O nome do Filho de Deus é um só, e és exortado a fazer os trabalhos do amor, porque nós compartilhamos essa unicidade. Nossas mentes são íntegras, porque são uma só. Se estás doente, está lhe faltando de mim. No entanto, tu não podes afastar-te só de mim. Só podes afastar-te de mim mesmo e de mim. De ti mesmo e de mim. Porque a consciência crística ela é uma só. Somos todos um. Então, se a gente afasta Jesus, o Cristo de nós, estamos nos afastando de nós mesmos. Entendeu? Com certeza já começastes a reconhecer que esse é um curso muito prático e que de fato quer dizer exatamente o que diz.
Eu não iria te pedir que fizesse coisas que não podes fazer, e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não podes fazer. Sensacional. Isso é posto, e isso posto bem literalmente, não pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço. E tudo argumenta a favor de que o faças. Eu não te imponho limite, porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti. Quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma só mente. E isso é doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. A unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. Isso é assim porque é um único nível no qual a cura significa alguma coisa. O restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. A tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é de Deus. No entanto, o teu retorno ao significado é essencial para o seu ser, porque o teu significado é parte do teu ser. A tua cura, então, é parte da tua saúde, já que é parte da sua integridade. Ele não pode perder isso, mas tu podes não saber disso. Entretanto, essa é ainda a sua vontade para ti, e a sua vontade não pode deixar de prevalecer para sempre e em todas as coisas. A vontade de Deus prevalece para sempre e em todas as coisas. Resistir à vontade de Deus é um erro tão comum e precisamos corrigir. Para que resistir ao amor se somos o amor? Bom, minha gente, a gente começa no próximo vídeo falando de a aceitação da realidade. Ainda faz parte do entendimento do que é cura. E isso é sensacional. Entramos no próximo vídeo, no capítulo 9, tá bom? Eu vejo vocês.